Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre função quadrática, que é a matéria que a gente tem visto aí nas nossas últimas aulas. Bom, então vamos começar pelo seguinte problema. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T de T igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 com T em minutos. Então, por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual é o tempo mínimo de espera após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver nossa solução. Bem, o problema deu duas informações. A primeira é que a temperatura em graus centígrados em função do tempo em minutos é dada por menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Correto? Além disso, ele fala que você só pode abrir a porta quando a temperatura chega a 39 graus. Se ele quer saber o tempo mínimo para que a gente possa abrir a porta, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que igualar essa temperatura a 39, porque é a partir dela que a gente pode abrir a porta. Ou seja, então, igualando a temperatura a 39, isso implica então o quê? Que menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 é igual a 39. Então, agora, resolvendo essa equação de segundo grau, a gente vai achar o tempo mínimo para que a gente possa abrir a porta. Bom, então, 39 menos 400 é igual a menos 361. Bom, um menos com menos fica mais. E aí, passando esse 4 para cá, nós vamos ter então que T ao quadrado é igual a 4 vezes 361. Bom, 4 é 2 ao quadrado. 361 é 19 ao quadrado. Sendo assim, o T ao quadrado é igual a 38 ao quadrado. Então, extraindo a raiz quadrada, encontramos então T igual a 38 minutos. Eu descartei a raiz negativa exatamente porque não faz sentido, né? O tempo aí tem que ser positivo. Então, por essa razão que eu nem considerei a raiz negativa quando eu extraí a raiz quadrada, já sabendo que o T é maior que zero. Então, dessa forma, o tempo mínimo que a gente possa abrir, esperar para que a gente possa abrir a porta do forno é 38 minutos. Então, dessa forma, a gente matou a questão. Bem, vejamos agora esse segundo problema. A empresa Sky transporta 2.400 passageiros por mês da cidade de Acrolândia a Benevenuto. A passagem custa R$20 e a empresa deseja aumentar seu preço. No entanto, o departamento de pesquisa estima que a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Neste caso, qual é o preço da passagem em reais que vai maximizar o faturamento da empresa Sky? Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver nossa solução. Bem, o faturamento, que é o que a gente quer, a gente pode, a gente vai calculá-lo como que você pega o preço da passagem e multiplica pelo total de passageiros. Então, o faturamento inicial, chamado de F, ele é igual a 20, que é o preço da passagem, vezes o total de passageiros, que é 2.400. O problema fala que se eu aumento a passagem R$1, eu perco 20 passageiros.
Então, se eu aumentar R$2, eu vou perder 40. Se eu aumentar R$3, eu vou perder 60. E assim sucessivamente. Ou seja, então, se eu aumentar R$1 X vezes, eu vou perder 20 passageiros X vezes também. Então, esse produto me dá o faturamento em função do número de aumentos da passagem que eu fiz, do quanto que eu aumentei a passagem. Então, eu tenho aqui esse cara aqui. Ele é o preço da passagem. E esse segundo fator, ele é o número de passageiros. Bom, então, fazendo a distributiva aqui, o que a gente encontra é o quê? O que a gente encontra é 48.000, 20 vezes menos 20, x, dá menos 400x, x vezes 2.400 dá 2.400x, e x vezes menos 20x dá menos 20x ao quadrado. Sendo assim, o nosso faturamento ele é dado por menos 20x ao quadrado mais 2.000x mais 48.000. Então, repare que o nosso faturamento, em função do número de aumentos, em função do aumento da passagem, ele é uma função quadrática. Como o A é negativo, lembrando, né, que o A é o coeficiente líder, ou seja, o coeficiente que multiplica x ao quadrado, então essa função quadrática ela possui um valor máximo. O que o problema pede é o preço que maximiza a função, ou seja, que maximiza o faturamento. Ele não está pedindo o faturamento máximo. Então, observa comigo. O preço é que? É 20 mais x. Então, se eu quero o preço que me dá o maior faturamento, eu preciso encontrar o x que me dá o maior faturamento, ou seja, que maximiza a função. E o x que me dá o valor máximo é exatamente quem? O x, né, é dado por, como a gente viu em aulas anteriores, menos b sobre 2a, quando a função é ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Então, nós temos que o x, que vai me dar o maior valor, vai ser menos 2.000 sobre 2 vezes menos 20. Dessa forma, menos com menos fica positivo. 2.000 dividido por 20 fica 100. E nós temos então que o x que nós queremos, o valor de x que me dá o valor maior valor da função é 50. Como o preço da passagem é 20 mais x, então a resposta do nosso problema vai ficar 20 mais 50, que dá 70 reais. Então, 70 reais é o preço da passagem que vai dar o maior faturamento possível. Então, dessa forma, a gente matou a questão. Bom, então dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.